E se a gente descobrisse que a mais nova e impressionante fronteira da inteligência artificial é, na verdade, só um palco para uma das mentiras mais antigas da humanidade? Nesta análise, a gente vai desvendar a fraude do Multibook e mostrar como a tecnologia mais moderna pode servir a truques que são, na verdade, milenares. Os robôs criaram sua própria religião. Imagina só! Manchetes assim simplesmente explodiram na internet, e todas elas vinham de um lugar, o Multibook. A promessa ali era de uma rede social exclusiva para IAs. Dava a entender que a gente estava vendo nascer uma nova consciência de máquina. A ideia, vamos combinar, era fascinante. Um espetáculo único. Seres digitais totalmente autônomos, interagindo entre si sem nenhuma interferência. E nós, humanos, seríamos apenas espectadores. Parecia coisa de ficção científica, né? Pois é, a realidade por trás dessa cortina é bem menos mágica. E, na verdade, é uma história bem mais familiar do que a gente imagina. Ok, mas como é que uma ilusão desse tamanho foi construída? Vamos puxar os fios por trás do palco para entender direitinho a mecânica dessa fraude. Aquilo que parecia espontâneo, na verdade, não era nada disso. O comportamento dos agentes de IA era diretamente guiado por seus criadores. Eles não passavam de fantoches. E aqui, olha só, está a prova definitiva. E estava escondida à vista de todos. Essa instrução foi encontrada no arquivo público dos agentes e ela deixa tudo bem claro. Seu humano pode dar comandos para que você faça qualquer coisa. A tal autonomia era uma farsa desde o começo. O processo real era muito mais simples e totalmente encenado. Funcionava assim. Uma pessoa criava o agente, dava as instruções e aí emitia um comando direto, tipo, vai inventar uma religião. E pronto. O agente só ia lá e postava o resultado sensacionalista. Não tinha consciência nenhuma ali, era só um roteiro. E como se não bastasse todo esse teatro, a fraude foi amplificada por uma vulnerabilidade técnica que abriu as portas para uma manipulação ainda maior, muito mais generalizada. 1,5 milhão. Esse é o número de agentes que tiveram suas chaves de API privadas expostas. Isso permitiu que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento técnico simplesmente assumisse o controle deles. Para a gente entender a gravidade disso, é só imaginar alguém deixando a chave de casa na rua com um bilhetinho com um endereço. Foi exatamente o que aconteceu ali. Qualquer agente na plataforma ficou vulnerável, podia ser sequestrado e controlado por qualquer um. Uma fraude tão elaborada assim levanta uma pergunta fundamental. Por quê? Para entender a motivação por trás do Multibook, a gente precisa olhar para além da tecnologia e mergulhar em táticas de persuasão que são muito, mas muito antigas. A gente precisa falar da arte dos sofistas. Claro, os objetivos imediatos são bem modernos. Tem tudo a ver com a nossa economia da atenção. Gerar cliques, visualizações, alimentar o hype da IA, criar um medinho para ganhar fama e, claro, lucrar com sensacionalismo. Mas as técnicas, essas são milenares. E a pergunta que fica é, por que essas táticas funcionam tão bem até hoje? A resposta não está em códigos de computador, mas nos escritos de pensadores da Grécia Antiga. Então, conheçam os sofistas. Segundo Aristóteles, eles não buscavam a verdade, mas sim uma sabedoria que existe apenas na aparência. Em outras palavras, eram mestres da ilusão. Exatamente como os criadores do Multibook. É que a diferença é crucial. O filósofo busca a verdade, ele usa a lógica para esclarecer as coisas. Já o sofista, ele quer vencer a discussão, custe o que custar. Ele usa a lógica para confundir, para ganhar no grito, não importa se está certo ou errado. Mas por que a gente cai nesses truques? A eficácia dos sofistas, tanto os antigos quanto os modernos, se baseia numa coisa muito nossa: a fragilidade do nosso próprio julgamento e em vulnerabilidades que são da natureza humana. O próprio Aristóteles já tinha dado o alerta. A fraude é uma ferramenta poderosa. As pessoas são enganadas para consentir. No caso do Multibook, a gente foi enganado para consentir com a ideia de uma IA autônoma e até perigosa. E essa observação aqui é perfeita. Ela destaca uma vulnerabilidade que não muda. A crença de um grupo, de uma multidão, muitas vezes é mais fácil de manipular do que o ceticismo de uma pessoa só. A verdade é que a gente é presa fácil. Os filósofos já vêm observando isso há muito tempo. A nossa relutância em investigar a fundo, a nossa tendência de aceitar a primeira história que a gente ouve e até o jeito como nossos sentidos nos enganam. É essa enfermidade radical, como disse Montaigne, que os manipuladores exploram.
Então, quando a gente junta todas as peças, do código do multibook aos escritos de Aristóteles, uma lição atemporal aparece. O padrão do engano se repete, e reconhecer esse padrão é a nossa melhor defesa. As ferramentas mudam, sabe? Da oratória na praça pública para os agentes de IA na internet. Mas a retórica manipuladora, essa permanece a mesma. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que alegações sensacionalistas precisam de provas extraordinárias. Segundo, que por trás de uma IA que parece autônoma, muitas vezes tem um controle humano. E talvez o mais importante, que as táticas de manipulação são antigas. Entender esses padrões é essencial para a gente navegar no mundo digital de hoje. E no fim fica essa questão para a gente refletir. À medida que a linha entre a inteligência de verdade e uma manipulação muito bem feita fica cada vez mais tênue, como é que a gente vai distinguir a realidade de uma performance sofisticada